5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, Prof. Bárbara? Como estão as coisas? Quais são as novidades do momento? Por aqui, óbvio que nós temos uma novidade muito bacana, uma história muito fora da curva, como nós estávamos conversando anteriormente, eu e a Bá, de uma bailarina que a gente veio trazer assim informações rapidinhas, mas muito interessantes para vocês no nosso Petit, né, Bá? Qual é o tema de hoje? Exatamente, por aqui nós temos um tema muito legal com a senhorita Saggioro. Gente, a Luciana Saggioro foi contratada até a sua aposentadoria para dançar no Ópera de Paris. E é sobre isso que vamos falar, não só sobre a história dela, a gente não quer estender muito, porque sabemos que hoje é dia de petit episódio, vocês amam os petits curtinhos que a gente faz, mas a gente ficou muito entusiasmada com essa notícia da Saggioro. Ela, primeiro de tudo, na época que ela entrou na Ópera de Paris, a gente já ficou muito feliz por ela. Fizemos, inclusive, um episódio sobre o Prix de Lausanne. E agora a gente quer falar sobre essa nova conquista dela. E a gente tirou a fonte para esse petit no site do G1 e do Estadão de Minas Gerais. Então, sem mais delongas, bora pro que interessa, né? Para ouvir sobre essa conquista maravilhosa da jovem Luciana Saggioro, que é uma mineira de Juiz de Fora. E ela, gente, se tornou a primeira brasileira na história a ser convidada a estudar na École no ano passado. E agora ela é bailarina oficial, então, de uma das mais respeitadas companhias de dança da Europa, como nós falamos para vocês, o Ópera de Paris. Não é? É verdade. Então, determinada a se tornar uma bailarina profissional, Luciana começou a se destacar em competições ainda jovem. Aos 15 anos, ela foi selecionada para competir no Prix de Lausanne, como a Bá falou anteriormente, que é uma das competições de balé mais importantes do mundo, conhecida como as Olimpíadas do Balé. E lá, gente, ela garantiu o 3º lugar, o que, assim, ganhar 3º lugar, gente, é uma coisa extremamente difícil. Só as super, ultra, mega bailarinas e bailarinas com muitas condições conseguem chegar no pódio, vamos dizer assim. É verdade. E isso permitiu, então, que ela escolhesse entre algumas das melhores escolas de dança do mundo, incluindo o Royal Ballet em Londres e o Bolshoi na Rússia. Mas a Ópera de Paris, no entanto, foi sua escolha definitiva, por ser uma companhia onde ela desejava fazer história como a primeira brasileira a integrar o corpo de baile. Ela não é burra nem nada, né, gente? Porque a gente sabe que já teve brasileiros nessas outras companhias, mas ela quis fazer história e ser a primeira e conseguiu. Parabéns pra ela. Exatamente. E não é que seja fácil, tá, gente? Entrar e escolher entre Ópera de Paris, Royal Ballet, Bolshoi. Isso não é pra qualquer bailarina. Imagina, são uma das melhores companhias do mundo. Qualquer uma que ela entrasse seria, assim, um baita sonho. Só que eu acredito que o Ópera de Paris, por ser mais selecionado e por ela ter tido a chance de começar a estudar na École, o que já é muito difícil, porque eu acredito que a Ópera de Paris, eles são mais reservados, vamos dizer assim, né, Tati? Eles têm essa coisa de dar mais ímpeto a bailarinos franceses, bailarinos que já estão ali, que eles têm uma linha e corpos definidos, eles têm um padrão. E a Saggioro se encaixava perfeitamente nesse padrão. Então, após um ano na escola de balé da Ópera de Paris, a Luciana se submeteu a um rigoroso concurso, competindo com mais de 400 candidatos internacionais para ingressar como bailarina oficial da companhia. E ao final, ela foi selecionada ao lado de apenas mais uma bailarina, consolidando seu talento e dedicação.
Hoje, a Saggiore é reconhecida como a primeira brasileira a dançar no corpo de baile da Ópera de Paris e ainda a coloca como um exemplo de determinação e persistência para jovens bailarinas em todo o Brasil. Porque, gente, não deve ser fácil. Imagina 400 pessoas extremamente talentosas, muito boas, com, assim, muita técnica, e ela ficou em segundo lugar. Imagina. É assim, ela me surpreende a cada ano. E ela se tornou, além de ser a primeira bailarina a ser convidada ali pro École, como a Tati falou, ela é agora a bailarina oficial dessa companhia e o contrato vai seguir em vigor até os 43 anos de Luciana, ou seja, até ela se aposentar ou quando ela quiser sair. Vocês acreditam nisso? Imagina? Sim, até porque ela tem, na atualidade, 18 anos, né, Bá? É. Então, gente, é bastante tempo. E provavelmente, quando ela vai se aposentar como bailarina, ela vai ter muito conhecimento e network, tudo mais que um profissional da dança precisa para dirigir uma companhia, para coreografar uma companhia. Ou seja, se ela quiser, ela vai viver nesse mundo até partir para o andar de cima, como se diz, né, gente? É verdade. É verdade. É. Então, gente, ela falou uma frase que diz assim: para todos nós, encorajo todo mundo. Precisamos de coragem para continuar e acreditar nos nossos sonhos. Se não fizermos isso, não terá ninguém que pode fazer por nós. É um mantra que levo para a vida, disse ela em mensagem a todos aqueles que querem seguir o caminho do balé. E aqui, gente, eu quero fazer um adendo especial, tá? Que na nossa pesquisa, lendo então sobre a história da Luciana e como ela chegou na Ópera de Paris, nós vimos que a história dela é uma história bem diferenciada. Sim. É uma história bastante incomum, bastante fora da curva, porque, gente, ela começou a dançar muito pequenininha, com 3 anos, então lá em Minas, e logo as professoras perceberam que ela tinha um talento especial pro balé, que ela tinha um físico muito bom para dançar balé. Então, com 9 ou 10 anos, a família da Luciana pôde proporcionar algo muito diferente para uma mãe, para um pai, que é deixar que a sua filha tão pequena fosse morar em outro estado, que no caso, sim, ela foi dançar na famosíssima escola Petit Dance, que acredito que quem não tenha o hábito de nos ouvir deve conhecer, que é uma escola muito boa na cidade do Rio de Janeiro. Então ela se mudou para o Rio para fazer aulas nessa escola e a funcionária da família, então, foi morar com ela em outro estado, em outra cidade, para que ela tivesse essa oportunidade. Então, a família dela conseguiu tanto prover financeiramente essa experiência e também afetivamente, né? Eu tava falando pra Prof. Bá, eu tenho uma filha de 10 anos, eu não consigo me imaginar, falando da minha experiência, né, sim, gente? Mas eu não sei se eu conseguiria me desapegar da minha filha a ponto de mandá-la para uma outra cidade. Óbvio, nós não estamos falando de uma criança com habilidades comuns, né? Nós estamos falando de uma criança que, muito provavelmente, essa família era bombardeada com informações de: olha, a filha de vocês é excepcional, a filha de vocês é muito boa, invistam. Mas ainda assim, né, eles tiveram essa oportunidade e esse desprendimento. Então, ela, além dela ser uma menina, pelas entrevistas que nós lemos, né, Bá, ela é uma pessoa extremamente focada. Muito pequena, ela definiu o que ela queria e as pessoas ao redor dela perceberam que ela tinha todas as condições de chegar onde ela queria. E ela muito estudiosa, porque a família disse que ela só seguiria dançando se ela continuasse a ter boas notas na escola. Sim. Então, é reto e direto. Óbvio, né, a gente deve ter tido algum percalço no meio do caminho. Mas as informações que a gente tem é que ela é muito focada, a família conseguiu
dar essa oportunidade. E ela só foi crescendo e tendo reconhecimento dentro da trajetória que ela desenhou para ela mesma. E tá ocupando um lugar que, gente, a Ópera de Paris é o berço das companhias de balé clássico, né? Muito legal. É a primeira de todas, então, assim, realmente é um marco muito importante e a gente tem que prestigiar, sim, a história dessa bailarina, mas eu acho que também a gente tem que lembrar que, tipo, não é todo mundo que tem a oportunidade que ela tem, só que a gente pode viver um sonho dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né? E é óbvio, quando se tem apoio financeiro é mais fácil, com certeza. Quando se tem um perfil, um físico maravilhoso, também. Mas não é só isso que garante, né? A gente tem que ter o foco. E isso são poucas pessoas que conseguem ter. Então, realmente, essa moça tá de parabéns, né, gente? Com certeza. Então, a determinação dela é incrível. E, assim, o foco nos treinos impecável. Desde o Prix de Lausanne, que eu acompanhava os vídeos dela com preparador físico. Eu também. Com aulas e coach. E não só de balé, mas também de outras modalidades. Ela é impecável. Parabéns, Lu! Sim. É isso aí. Às vezes a gente pode seguir fazendo as nossas aulas aqui também. Tudo bem, tá tudo certo. Tudo certo, Admirando. Coisa boa, gente. A gente não precisa ter aquela pernoca autona, aquele físico assim, slim. Mas a gente tá aí amando o nosso balé, fazendo as nossas aulas, né, gente? É verdade. Isso aí. Mas nós acreditamos que é muito importante saber das histórias das bailarinas. De alta performance, não só por ela ser né? brasileira, né? Mas assim, de uma pessoa tão jovem que conseguiu um lugar de destaque tão alto. É importante a gente saber essas histórias. Com certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Deixa nos comentários sugestões de outros temas que vocês querem ver por aqui. E, por favor, siga o nosso perfil do Instagram, @567e8 podcast. E deixa as estrelinhas aqui pra gente, se vocês nos acompanham aqui pelo Spotify. Deixa a estrelinha e classifica o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a cada vez mais trazer conteúdos bacanas aqui pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Brigadão. É isso aí, gente. Por favor, deem as estrelinhas e nos sigam, tá bom? Um beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau.